Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, como vai, meu irmão, minha irmã? Meu nome é Kátia Moraes. Estamos começando o programa Amor e Caridade, um programa espírita, cristão, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre educação, um tema maravilhoso, e temos para fazer conosco este bate-papo Paulo Moraes, Maria Helena Monteiro, ela é professora e é pedagoga, e o Paulo, advogado. Então, podemos começar? Com certeza. Paulo, o que seria um planejamento reencarnatório? Como é que seria isso nos seus aspectos físico, social, moral? Vamos dar um exemplo para um amigo, uma amiga de casa compreender. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, jamais condena um filho seu àquela ideia antiga do inferno. Não, ao contrário. Aquele filho querido que às vezes se extravia, em algum momento, quando ele volta para o mundo espiritual, depois daquele fenômeno que as pessoas chamam de morte, que não existe, porque como espírito somos imortais. Então, nesse caso, vamos supor que o indivíduo que teve a oportunidade de ter uma família, filhos, de uma forma irresponsável, negligente, abandonou a família. A mulher passou necessidades, fome com os filhos. Às vezes o filho não teve aquela orientação, aquele controle paterno. Às vezes um dos filhos extraviou-se, acabou sendo marginalizado de alguma forma, o outro não deu valor ao estudo, e a família toda, de alguma forma, teve uma vida muito dura. Esse pai, um dia ele volta para o mundo espiritual, mas volta com remorso, volta com culpa. E ele pede a Deus, suplica a Deus uma oportunidade para nascer de novo, para reparar o mal que fez. Então lá, naquele momento que ele finalmente se rende à divindade, ao amor de Deus, Deus diz: meu filho, está certo, vamos preparar você, vai para a escola no mundo espiritual, aprende a amar, aprende a gostar dos outros, prepare-se para de novo enfrentar a paternidade, agora com mais amor, com mais responsabilidade. Então, dessa forma, ele volta e tem a oportunidade de, dessa vez, fazer direito. Planejamento reencarnatório, então, significa o seguinte: é dar a cada um de nós, a cada espírito, aquela oportunidade que ele precisa para melhorar, para progredir, para avançar. Cada um vai nascer no ambiente que precisa nascer, vai ter a família que precisa ter. Será bonito, será feio, pobre, rico, saudável, doente, dependendo das situações, do cenário, do teatro que ele melhor precise para realizar o seu trabalho. Dessa vez, com mais sucesso. Opa, muito bom. Eliana, queria te perguntar uma coisa. Então, ele acabou de falar que esse cenário ele já é programado previamente, antes de nós reencarnarmos. Então, a família que recebe um espírito, ela tem como missão criá-lo para que ele seja bem-sucedido, ou tem algo a mais nisso aí? O Paulo nos falou uma coisa muito importante, né? Você vem com essas pessoas para você tentar reaver e reatar outras relações, né? Uhum. Então, quando você está numa família, você tem que fazer por ela não só o material, não é prover
Você tem que ensinar a amar. Educar é ensinar a viver bem, em harmonia e com amor. Então, a finalidade da família em si é justamente isso, é educar com amor. É claro que a gente tem que mostrar para o filho que ele tem que estudar, que ele tem que trabalhar, que ele tem que ter responsabilidade com isso. Porque nós estamos no mundo de César, né? E nós estamos numa sociedade que ela é consumista. Então você tem que ensinar. Mas a grande finalidade, quando você planeja o seu renascer, e até eu venho, quando o Paulo falou, eu lembrei, eu ouvi muito já isso. Eu não pedi para nascer. Grande equívoco. As pessoas Implorou, suplicou. E nós precisamos muito, porque a bênção de Deus, a justiça dele é tão boa que ele nos permite, como Paulo falou, tentar novamente, consertar os nossos erros. E o nosso erro pode ter sido ter pensado só no material, só na vida intelectual, em detrimento Precisamos do amor, desenvolver né? outros aspectos. Sim, sempre com equilíbrio. Com certeza, muito bom. Paulo, queria te perguntar agora outra coisa. Qual é o período melhor para que os pais possam ajustar, enquadrar os filhos nessa nova encarnação de uma maneira mais bem orientada? Qual é assim, a melhor fase para que eles possam dar esse direcionamento correto para os filhos? Porque eles crescem tão rápido, né? Com certeza. Bom, é bom explicar uma coisa que normalmente as pessoas não falam, mas a gente precisa saber. Que o espírito, quando ele está se preparando para reencarnar, ele é colocado assim, em um estado como de sono, de hibernação, sonolência. Por quê? Porque esse espírito, ele vai ser miniaturizado, compactado, para ser ligado ao futuro corpo, mais ou menos no momento em que o espermatozoide do homem fecunda o óvulo da mulher. Naquele momento, o espírito já está ali ligado àquele corpo. Então, a verdade é que, conforme aquela criança vai se formando no útero da mãe, já começou o momento da educação. Aquela mãe já tem que dizer para aquele filho que ama, que ele é bem-vindo, que ele é desejado, que ele é querido, muito esperado, que é uma alegria que ele possa estar ali. A educação já começa ali. E esse processo para o espírito antigo adaptar-se a esse novo corpo, ele caminha, principalmente até os 7 anos e meio, depois até os 13, 14 anos. Todo mundo aqui diz assim, essa criança era tão boazinha, de repente virou um moleque. Como que acontece isso? Geralmente aos 7 anos e meio. Por quê? Porque nesse momento, mais ou menos, já há uma total adaptação do espírito antigo a esse corpo novo. Os órgãos mais ou menos já se formaram. Então, isso significa que o bebê, ele ainda não tem a sua encarnação completada. Ela só vai se efetivar com mais ou menos 7 anos de idade. É isso? Científica e tecnicamente seria isso, na verdade, né? Por quê? Porque ele ainda está se adaptando ao mundo material. Agora, você me fez a pergunta, qual o momento? O momento é esse. Nesse momento é como se fosse uma plantinha, terra, que desde a sementinha. Desde a sementinha. E quando a planta começa a crescer torta, o que a gente faz? A gente bota ali talinho para ela se aprumar. Então, o momento da família atuar é esse. Dela observar o filho e se percebe que ele é violento, agressivo, de alguma forma, canalizar essa agressividade, essa violência para alguma coisa boa, esporte. Se percebe que a criança é mentirosa, tem que dizer para ele e mostrar para ele a importância da verdade. E assim por diante. Então, aproveitando o que você está falando, eu queria passar a pergunta para a Helena, perguntar o seguinte, como é que a família pode dosar
a liberdade que ela concede aos filhos para que eles não repitam velhos hábitos, velhos erros, velhos que nós dizemos é de outras vidas, né? Como é que a família pode dosar isso? Quando ela identifica a agressividade, que são velhos hábitos, por exemplo. Quando o Paulo começou a falar, eu lembrei que quando a gente estuda isso, né, a gente vê que a criança, ela chega tão lindinha nos nossos braços, né, tão delicadinha, só que ela não é um ser criado naquela hora. Ela já é um espírito eterno e já vem com isso tudo. Nesse momento em que ela adormece, como o Paulo falou, é o momento da gente agir. Os pais, a família, quem cuide da criança. Então, se é uma coisa errada, o diálogo é a melhor coisa. O Paulo deu o exemplo da mãe, da gestante falar, que a educação começa ali. E ali é o primeiro diálogo. Ali você já conversa, já mostra o que espera, o que é. Quando nasce, você continua isso. Não adianta você partir de uma forma agressiva, uma forma violenta. Está errado, você não pode passar a mão por cima. Você tem que explicar, você tem que corrigir da melhor forma possível, né? Botar a plantinha de novo no prumo. E eu acho que conversar é sempre a melhor solução em tudo. Compreendi. Então, os pais têm que dar limites. Com certeza. Seria muita presunção nossa acharmos que temos poder de controlar a vida do outro, porque os filhos não são nossos, são de Deus, estão conosco por um tempo, né? Então, se eu acabo cedendo a tudo, uma hora essa criança, ela deixa de ser nossa e ela passa a conviver no mundo. Ela sai, aquele grupo social da família é só naquele momento. Então, para que ela tenha sucesso na sua vida social, na escola, no trabalho, ela vai ter que sair daqui. Ela vai ter que respeitar regras, ter limites, saber o que é certo, o que é errado. Essa moral, ela tem que estar embutida. Tem uma coisa que a gente escuta falar sempre. Nós devemos respeitar o outro, né? Que o nosso direito termina quando começa o do próximo. E isso nós devemos ensinar em casa, no lar. Senão você se torna uma pessoa egoísta, egocêntrica, antipatizada no meio, não consegue nenhum sucesso profissional porque você não consegue interagir. Não socializa, né? Exatamente. Se torna uma criança, depois se torna um jovem, depois um adulto, sempre destoante da maioria do grupo, porque quer impor, porque não teve limite na sua infância, né? Porque a vida é uma competição. Ele compete o tempo todo. Então a gente tem que saber perder. Paulo, e quando os pais têm também muitos defeitos, como corrigir os defeitos dos filhos? Boa pergunta. Na verdade, quando alguém se propõe a ser pai, primeiro deveria se educar. O importante é isso, não é? Como você vai dizer ao seu filho que fumar é errado ou que fumo faz mal se você fuma? Como você vai combater o álcool ou dizer a ele que não deve usar se você bebe quase todo dia? Aí a criança está em casa brincando ali com o coleguinha, o telefone toca, a mãe diz para ele assim, diz que eu não estou. E depois vai dizer para ele que mentir é errado. Não dá. Os pais precisam primeiro educar-se, porque a principal forma da criança perceber é olhando o modelo do pai e da mãe, da família. E ele vai tender a repetir, porque se minha mãe faz, é bom, é certo. Se meu pai faz, eu quero fazer também. Então é complicado. Aquele famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nunca não dá adianta, certo. não funciona, Não dá certo. Com certeza. Meus amigos, como é difícil educar.
como temos que estar alertas. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Elevemos nossos corações ao alto em agradecimento pela bendita hora dos trabalhos de assistência espiritual. Anime-se, rapaz, você tá livre. Se eu te ajudar a fazer justiça com o motorista, você confia em mim? Quem é? Madalena. Tem que parecer acidente. Matar gente suja é uma coisa, mas essa moça... Seu desgraçado! Paulo! Vai cair nessa lorota. Muito sangue. O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Aproveite a sua reclusão e ilumine-se. O fraco não perdoa jamais. O perdão é uma conquista do forte. Estamos de volta com o programa Amor e Caridade, hoje falando sobre o tema educação, com os nossos entrevistados, Paulo Moraes, Maria Helena Monteiro, e vamos continuar? Com certeza. O aprendizado de uma criança, Paulo, ele se faz apenas com o que a gente ensina para ela? Ela só aprende com aquilo que os pais ensinam ou tem outras formas dela aprender? Na verdade, a gente até já fez um comentário anteriormente sobre isso. A verdade é que a ciência hoje percebe que aquilo que as pessoas falam para nós, a gente só registra 17%. 83% do que a gente aprende é visual, é coisa que a gente escuta, que a gente percebe no ambiente, é da maneira como as outras pessoas falam. Na verdade, os comportamentos que a gente observa na televisão, que a gente observa no meio da rua, as tendências e manias que todas as pessoas têm, os vizinhos, assim se faz o aprendizado. Aquilo que o pai diz, fala e fica falando, repetindo, isso funciona, mas tem um limite. Porque, na verdade, o indivíduo ele não percebe apenas pelo ouvido. Ele também observa, ele vê. Os hábitos. Isso. Os hábitos dos vizinhos também é uma forma de aprendizado? Com certeza, com certeza. Da família. Da família, com certeza, são fatos importantes. E, quando a criança vai crescendo, ainda tem o fator, digamos, do grupo social. Por quê? Porque ele quer fazer parte. E aí ele luta para ser aceito naquele grupo. E às vezes ali ele aceita coisas que ninguém deveria aceitar. Por quê? Porque ele aceita um vício, porque ele aceita uma proposta de algo errado, de um comportamento errado. Por quê? Porque esse é a maneira como... Esse é o preço que ele paga para fazer parte daquele grupo. Com certeza. Eu entendi. Helena, o Paulo estava falando de como é que o meio
da sociedade influi, eu queria te perguntar o seguinte: quais os perigos que esses meios de comunicação, como por exemplo televisão, rádio, quais são os perigos que eles oferecem para as nossas crianças, para os nossos jovens? Começando assim pela televisão, que é o que a maior parte das pessoas tem acesso. Sim. Ela cria modelos, ela cria ídolos e ela mostra para a criança uma realidade fictícia e que a criança não tem noção. Na infância, ela acha que aquilo que está passando na televisão é real e é possível. Então, são comportamentos que nós repreendemos, reprovamos na nossa família, que são comportamentos errados de valorização de sexo, de drogas, de desrespeito, de jovens tendo problemas sérios com os pais. E respeitando a opção de cada um, né? Nós temos que respeitar. Mas para a nossa família, nós temos que zelar pela moral e fazermos aquilo que concordamos ou não. E quando você joga para o seu filho aquilo ali, sem fazer uma peneira, sem fazer uma crítica, sem controle, ele acaba absorvendo aquilo e fazendo super-heróis, como o Paulo falou, que são os modelos, né? Você pega um adolescente rebelde como modelo, você vai se guiar pelos passos dele. A família tem que intervir, falar: olha, meu filho, não é bem assim, aquilo ali é uma história, na realidade, você, se determinado comportamento assim for feito, você vai sofrer sanções, você vai ser penalizado, não é bem assim. E nós temos até muitos exemplos, né, de assim, ídolos de jovens que morrem cedo por overdose, quer dizer, que são até exemplos negativos e que nós deveríamos alertar os nossos filhos. Olha só, a coisa não era bem, né? Jovens assim, extremamente talentosos, eu concordo com você, mas que devido a vícios acabam com uma vida até de muito sucesso, de muita alegria, porque os talentos, inclusive para a música, para as artes, né, são fantásticos, e desperdiçam uma encarnação inteira porque não conseguiram resistir a esse preço, né, que paga para poder ser aceito pelo meio. E outro cuidado que temos que ter também agora, nessa geração, é a internet. É isso que eu estava aqui pensando. São as salas, né, em que os jovens... Essas salas de debate que tem na internet. São os grupos, né, que eles formam por determinado grau de interesse, né, de afinidade, e que os pais têm que estar atentos, né? Existem grupos com comportamentos de droga, de violência também, né? Violência, pedofilia. Então, o papel do pai e da mãe é de explicar primeiro. É claro que quando ela é muito pequenininha, você não vai dialogar. Você vai explicar o porquê você está tirando aquilo. Se ela não tem conseguido controlar, você tem que tirar. E na medida em que eles forem compreendendo, adquirindo responsabilidade, você vai liberando, só que sempre com controle, né? Porque eles acreditam no quem está do outro lado. O outro lado, às vezes, não é aquele anjinho, aquele amigo que quer o seu bem, né? Eles não têm a censura, né, que os pais... Quantas crianças são sequestradas, desaparecem atendendo às situações da internet, achando que está dialogando com outra criança e tem ali um adulto malicioso. E a internet a gente também não pode partir, porque às vezes o nosso companheiro acha: não, a internet não deve usar, porque a internet tem... Ela é útil. Não, ela é muito útil. Não tem... Mas tem que ser usada com parcimônia, com responsabilidade, com supervisão de adulto, dos pais, né? Do responsável, no caso, né? Com certeza. Ô Paulo, nós estamos falando de como a família, o meio em que a criança, o jovem vive, como é que isso influencia
E eu queria que você me explicasse o seguinte: existem famílias, ou seja, a maioria das famílias que têm problemas, dificuldades, os filhos também, quando crescem, são cercados por dramas dos mais diversos. E famílias que são bem-sucedidas, que têm sucesso, facilidades, na maioria das vezes, claro que tem exceções, os filhos também alcançam o sucesso. Isso é uma prova de que o meio influencia. Um jovem que nasce numa família difícil, ele tem como resistir a toda esse apelo para o outro lado? Com certeza que ele tem plenas chances de sucesso. Mas, na verdade, a doutrina espírita, como a Helena disse, nós sabemos que os filhos são de Deus, que são entregues aos pais por um período no sentido de ajudá-los, de promover o crescimento, a educação deles. Então, acho que a pergunta que a gente precisa fazer, os pais precisam fazer, é o seguinte: como responderão um dia, quando retornarem ao mundo espiritual, e Deus perguntar: o que fizeste dos meus filhos que eu entreguei à tua responsabilidade? Será que nós estaremos tranquilos para responder essa pergunta? Porque é muita responsabilidade a gente entender que nós estamos criando filho de Deus, não nosso. Apenas são nossos filhos biológicos. Então, o que a gente percebe nesse aspecto é o seguinte, aquilo que já até comentamos antes. O pai, você falou, famílias que às vezes têm dificuldades materiais. Então é uma família que o avô não estudava, o bisavô não estudava, o pai não estuda, a mãe não estuda, ninguém dá valor ao estudo. E aí, quem não dá valor ao estudo, em geral, tem dificuldades materiais. Porque quando a pessoa não estuda, fica difícil ela se colocar bem no mercado de trabalho. Não se colocando bem, jamais tem um salário razoável. Mas, Paulo, então, um pai, ou se não mãe, que seja desajustado, que tenha problemas, não deve ter filhos? Não, ele deve ter filhos, mas como a gente falou, ele deve se educar. Mas ele tem que dizer ao filho o seguinte: olha, talvez eu não tenha tido a oportunidade de estudar, porque no meu tempo não haviam tantas escolas. No tempo do seu avô também não era mais, no seu tempo existe. E esse pai precisa mostrar a esse filho, o pai, a mãe, que a escola é importante, que a escola tem um valor para a formação do indivíduo, para completar a instrução do indivíduo, para levá-lo a uma condição melhor. Ele vai ser aquela pessoa que vai ajudar aquela família a crescer. Então o pai, a mãe, tem que dar valor. Agora, veja bem, quando se fala valor ao estudo, não é simplesmente durante as férias ir numa escola e matricular o filho e fazer assim, que é o que a maioria faz. Valorizar a escola é saber se o filho vai regularmente às aulas, se ele chega nos horários, se ele faz os deveres, se quando ele tem as matérias, se ele estuda. Então o pai deveria, a mãe, frequentemente ir à escola, conversar com a professora, com a coordenação da escola, para saber como anda o desempenho do meu filho. Agora, a maioria dos pais simplesmente vai lá um dia, faz a matrícula, acha que bota comida dentro de casa, quando bota, e aí fica satisfeito, acha que está criando muito bem o filho. Não é assim que funciona. Na verdade, criar um filho dá trabalho. Dá trabalho, mas tem recompensa. Tem recompensa. Qual é a recompensa? É a gratificação de ver aquele indivíduo bem formado, bem sucedido, feliz, constituindo uma família e sendo um homem de bem. Então, não, tanto faz se o indivíduo é pobre ou rico, ele tem os meios de fazer o filho estudar. Agora, naquelas famílias que já são bem-sucedidas, as crianças percebem com mais facilidade a importância do estudo. Falando em desigualdade, nós tivemos um programa que falou sobre esse tema. Quem quiser assistir, é só procurar no site www.amoricaridadetv.com. Está lá à disposição dos telespectadores. Helena,
Uma mãe, um pai deve se sacrificar ao extremo por um filho, mimar, fazer todas as vontades, dar tudo que aquele filho precisa, como se quisesse compensar aquela infância que não teve, quer dar ao filho. Isso é bom? Isso é útil? Nunca é bom mimar, né? Conforme a gente tinha conversado antes, o nosso filho não é nosso. E ele não fica sempre com a gente. Nós preparamos os nossos filhos para a vida. E se você mima demais, ele cria maus hábitos. Ele acha que tudo é fácil. E as coisas não são simples assim. A gente sabe que a proteção da família, ela existe sempre. Pai, mãe, família, avó, tem sempre um responsável que vai estar do teu lado. Mas você precisa ser você. Nós somos espíritos, individualidades, indivíduos. Eu não sou você, você não é a minha pessoa, ele não é. Nós somos seres únicos. E únicos, precisamos crescer. E o nosso crescimento, conforme Paulo estava falando, porque aquilo que o pai fala, nem sempre a gente absorve. Porque o aprendizado, ele se dá de dentro para fora. É interno. Então você fala e aquilo precisa ser assimilado. Mas precisa ser vivido, sentido. As facilidades dificultam esse crescimento. É isso porque, que você quer exatamente, dizer, né? porque a família acaba por proteger, por mimar, evitando que a criança ou o jovem ele tenha as suas experiências que são necessárias para o seu crescimento, né? Entendi. E muita facilidade você acaba achando que tudo é muito simples. Então, eu quero, eu posso. E nem sempre é assim. Nem sempre. Né? E você cria uma frustração enorme, porque o mundo vai te dizer não. E quando você começa a receber não, você frustra. Aí é pior. Aí é muito pior para a criança. Obrigada. Então, meus amigos, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Olá, estamos de volta com o programa Amor e Caridade, hoje conversando sobre o assunto educação. Temos como convidados Paulo Moraes, Maria Helena Monteiro
E vamos continuar. Paulo, os pais devem fazer barganha com seus filhos? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Se você passar de ano, eu te dou um presente. Ou se você não passar de ano, você vai ser punido, castigado, você não vai poder brincar, você não vai ganhar o que você pediu de Papai Noel. Como é que é? Como é que funciona isso? Isso é uma forma completamente errada de tratar a questão. Na verdade, Jesus disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o que mais serve. Então, na verdade, nós precisamos tornar a nossa vida útil. Então, nós somos criados para, enquanto aqui no planeta, produzir, nos tornarmos produtivos, fazer as coisas boas. Então, trabalhar não é uma obrigação, na verdade, deveria ser um prazer. Porque, através do trabalho, nós dali retiramos o nosso sustento, realizamos a nossa família, passeamos, conquistamos coisas. Agora, tudo isso começa lá na casa, na infância, no lar, na escola. Estudar é obrigação. Estudar não é opcional. Eu quero estudar ou eu não quero estudar, não. Todo indivíduo tem a obrigação de estudar, porque senão ele será um peso sempre para a família ou para a sociedade. Porque ele se torna dependente. Então, o pai e a mãe jamais devem fazer esse tipo de troca. Na verdade, quando ele for bem sucedido na escola, ele deve receber estímulos, deve ter reconhecimento. Parabéns, você saiu muito bem, nós reconhecemos o seu esforço. Agora, daí a dizer que ele precisa ganhar coisas para estudar, isso é totalmente errado. De forma nenhuma, nós percebemos que essa seja a maneira correta de agir. Da mesma forma que, às vezes, por uma dificuldade, a criança não é bem sucedida. Também não quer dizer que ela deva ser penalizada fisicamente ou desmoralizada, chamada, como muitos dizem, de burro. Não. Na verdade, se a criança está tendo uma dificuldade para desempenhar bem na escola, é preciso analisar as razões, porque ele não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento da sua turma ou realizar o aprendizado. É aí que eu digo, como falamos antes, que a família tem que participar desse processo. Ela não pode descobrir isso no final do ano. Com certeza. Helena, eu queria saber o seguinte, a educação sexual, ela começa em que idade? Como é que os pais, quando que eles devem se preocupar em começar com esse tipo de informação, de orientação ao seu filho? Bem, Kátia, eu acho que desde sempre, né? Desde que nasce, a educação sexual ela não está ligada diretamente à sexualidade. Ela está o próprio conhecimento do corpo, de como lidar com a diferença de gênero, como se trata o menino, como se trata a menina, a questão da higiene e do cuidado mesmo, né? Aí já começa. Então a família tem que tratar com muito respeito. E até quando você perguntou ao Paulo da questão do exemplo que a família dá, né? Os pais têm que se tratar com respeito, né? Um homem não pode agredir uma mulher. O tipo da relação que os dois mostram em casa. Então ela começa em casa, com a família, mostrando o comportamento conforme nós vimos a respeito da TV. Você está assistindo TV com a sua família, seu filho está na sala. A cena da TV mostra um comportamento sexual com o qual você acha que não é certo, não concorda. Você vai mostrar, olha filho, isso não é bem assim, aquilo ali não está bem, a mamãe não concorda com aquilo, por isso. Em certos casos, desligar a televisão, né? Desligar e explicar o porquê. Isso não convém à sua idade. Uma hora isso vai ser bom para você, agora não é. Né? Cabe aos pais começar. Fazer esse direcionamento.
ponto. Isso você pode, isso você não pode ainda. Mas sempre explicando o porquê. O diálogo é fundamental. Há muitos casos de pais que cerceiam seus filhos, protegem, como você falou, e são sempre rígidos com horário, com comportamento, e acaba que os filhos se esquivam de conversar e acaba uma vez uma gravidez na adolescência ou uma doença sexualmente transmissível quando chegam na idade, porque não conversaram desde o começo, né? Na escola, há pais que não gostam que a escola aborde o assunto, né? Em algumas escolas, alguns pais já demonstraram não gostar. Mas desde a educação infantil, você tem o banheiro feminino, o banheiro masculino. Por que não pode ir junto? Por que não pode deixar o amiguinho encostar no seu órgão sexual? Por que só a mamãe? Por que só o papai que pode? Esses cuidados a gente sempre dá desde pequenininho. Não deixa ninguém mexer, é só você. Você conta sempre que alguém te fala alguma coisa. Isso já começa. Quando chega no 5º, 6º ano, você começa com a parte da biologia mesmo, do funcionamento dos órgãos. E aí muitas adolescentes já começam com a vida sexual, infelizmente, precocemente, né? Porque quem afirma a hora certa é o coração, né? Você não vai sair tendo relações porque eu me atraí, eu achei bonito, como muitas vezes a televisão, o meio que a gente vive, ou o meu amiguinho já faz, a minha amiguinha já faz, né? A gente tem que deixar claro para o filho da gente. O amor é a base de tudo. E tudo tem um momento certo. A fruta madura tem que esperar. Se você tirar já madura, ela não vai ficar boa de comer. Não vai fazer um bom suco. Não vai ser um bom suco. Com certeza, nós não podemos proibir. Nós devemos conversar, interagir e esclarecer. Porque o melhor amigo do nosso filho somos nós, os pais. É conosco que eles serão melhor orientados. Com proibições, com agressões, com violência, não vamos conseguir nada. Não é isso? Helena, você poderia me dizer se uma boa educação escolar garante ao jovem um sucesso no mercado de trabalho? Bem, Kátia, a instrução, essa educação escolar, a acadêmica, ela te dá um currículo, ela te dá um conhecimento específico. Só que ela não te garante um lugar no mercado de trabalho diretamente, porque às vezes você é um concursado, você gabaritou uma prova e você vai ser admitido no mercado de trabalho numa grande empresa. Só que você não tem uma inteligência que é emocional. Você não sabe lidar com o outro, com a sua responsabilidade, com o seu mercado de trabalho, com o seu horário, com uma série de outras coisas que você vai lidar no cotidiano e que te desequilibra, te desestabiliza. E às vezes você pega uma pessoa que prestou o concurso, que foi excelente na nota, porque ele conhece muito, ele sabe muito, mas ele não usa a sua inteligência emocional e não passa num estágio probatório. Ou porque se desentende com as pessoas, ou porque não sabe receber a ordem, não sabe obedecer, ou não lida bem com as informações, ou com a contrariedade. Então, é importante conhecer, saber, é saber lidar com o outro. E isso vem de encontro com aquilo que a gente fala. É integral. Lá do berço. É em casa, na escola, no grupo social e também no trabalho. Certo. Como podemos, Paulo, fazer uma educação integral? Boa pergunta. Na verdade, a educação integral, porque quando as pessoas falam de educação, muitas vezes confundem-se educação com instrução. Na verdade,
existe um trabalho conjunto, que todos devem colaborar fazendo a sua parte. Inicialmente, a família, observando aquela criança, o indivíduo, formando o caráter dele, dando princípios morais, dando limites, mostrando caminhos seguros da dignidade, da honra, da ética, da integridade, da responsabilidade. Isso é uma função que a família originalmente faz. E trabalhando os sentimentos. Depois, a pessoa inserida no contexto social inicialmente, através da escola. Que a escola entra provendo instrução. Português, matemática, história, geografia, mais tarde física, química. Instrução, Helena, seria para preparar o jovem para o mercado de trabalho, para a sobrevivência, seria isso? Educar para o mundo. Educar para o mundo. Ele é um ser social e ele vai precisar ser instruído. A instrução, como o Paulo falou, né, na questão do cognitivo dele, porque a gente não pode esquecer que no mercado de trabalho, né, você tem que estar preparado. Mas também porque o mundo tem desafios que esse caráter, essa dignidade que a família tem que passar para o seu filho e que muitas das vezes, pelo novo contexto, dos novos arranjos familiares, fica em falta, né? Porque o novo papel da mãe, do pai, os casamentos que não são mais da mesma forma. Então, às vezes, isso cai sobre a escola também. Então, eles têm que caminhar juntos. O integral, né? Família e escola têm que caminhar juntos. Entendi. Porque ambos querem a mesma coisa. A felicidade, o crescimento desse indivíduo, que hoje é uma criança, é um adolescente, esperando que ele seja um adulto feliz, um adulto que seja ativo, que tenha um bom papel na sociedade, que ele atinja o que ele planejou. Lá atrás, quando ele estava no plano espiritual, se preparando para reencarnar, que ele tenha sucesso na sua encarnação. Então, que todos abracem e que nunca esqueça, a família tem o seu papel, a escola tem o seu papel, mas nós todos funcionamos ligados a Deus. E quem nos une a Deus é a religião. Não tem a religião boa, a religião ruim, a certa ou errada. É aquela que te liga com Deus, que te ensina a ser melhor, que te ensina que o outro é teu irmão, que eu devo fazer pelo outro o que eu queria que ele fizesse comigo. Se eu quero ser tratado com respeito, com amor, com dignidade, eu tenho que tratar o meu amigo assim. E isso acontece na família, porque às vezes estamos na sociedade, eu te trato muito bem, mas trato mal ao meu pai, ao meu irmão. Eu tenho que aprender a tratar com amor, com carinho, o meu familiar, o meu companheiro da escola, o meu irmão na rua, o meu irmão no trabalho. Porque somos todos irmãos. Inclusive aqueles que discordam de nós, ou que às vezes têm diferenças conosco, porque na verdade ser diferente não quer dizer ser errado. Exatamente. Então, Paulo, segundo a sua ótica, essa educação integral é possível? Completamente possível. É possível? Completamente, desde que os pais exerçam o seu papel de pais, que não deve ser delegado a ninguém. Não podem se omitir e nem devem exagerar. Exatamente. Nos mimos e nos... Os pais precisam entender e precisam saber que prestarão contas do que fizeram com os filhos de Deus. É muita responsabilidade. O que fizeste do meu filho? Aquele que eu entreguei para você orientar. Ele se perdeu? Você foi negligente? Você foi omisso? Você foi irresponsável? Como você vai responder isso para Deus? Vai pedir um planejamento reencarnatório depois para ajustar tudo isso. Se não fizermos certo desta vez,
teremos novas oportunidades, mas talvez num cenário mais complicado, não tão favorável, mais trabalhoso, doloroso às não vezes. é, Helena? Eu queria perguntar, Paulo, a você, sobre a prática do culto do Evangelho no lar. Por que devemos cultivar essa prática e não nos limitar a ir aos templos religiosos naqueles dias, assistir ao culto e voltar para casa? Por que devemos cultivar o culto do Evangelho no lar? Bom, inicialmente o que a gente precisa pensar, lembrar, é o seguinte, é que Deus é Deus todo dia, o tempo todo. Deus não é só Deus no domingo, que nós vamos lá, encontramos com Ele, e de segunda a sábado nós podemos fazer tudo o que o mundo oferece, porque Deus parece que não faz parte dessa história. Então, nós precisamos, menos às vezes de religião e mais de religiosidade, que é essa conexão entre nós e o nosso Criador, a divindade, que precisa nos acompanhar diariamente, o tempo todo. Nós precisamos perceber que somos criaturas de Deus, somos criações divinas e que precisamos, para viver bem, com equilíbrio, com saúde, estar conectados. Então as pessoas não sabem o valor do hábito da prece, da meditação, daquele momento que você para e se liga à coisa maior. O hábito do culto no lar, dependendo de cada família, mas eu imagino o seguinte, o culto no lar é o encontro da família. É quando aquela família escolhe um dia, uma hora, para estar junta e conversar com Deus. Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Então, na nossa casa, Deus está presente, Jesus está presente, os bons amigos espirituais estão presentes. Todos nós temos protetores. Deus deu a cada um de nós um protetor, um anjo da guarda. Quando temos o hábito de fazer um culto no lar, que se reúne ali o pai, a mãe, os filhos e todos aqueles que possam estar ali, que a gente escolhe um dia da semana, um horário. Então, abrimos o Evangelho, escolhemos uma página, podemos ler numa sequência ou abrimos aleatoriamente, lemos ali, fazemos uma reflexão em família, amorosamente, sobre aquilo que está ali no Evangelho que Jesus nos diz. Quando a gente abre, aquela página é sempre aquela de acordo com a nossa necessidade do momento. Às vezes estamos aflitos, abrimos lá e vem aquela... Recebemos aquele presente. Então, Paulo, e esse indivíduo que recebeu essa educação integral, como ele será como cidadão no futuro? Bom, se todos os agentes, ou seja, a família, a escola, a igreja, a religião, fizeram o seu papel de forma apropriada, se ele foi capaz de aprender, porque Jesus já nos ensinou tudo há mais de 2000 anos e até hoje nós não fomos capazes de aprender. Se esse indivíduo foi capaz de aprender, com certeza ele será um indivíduo digno, que cumprirá as leis, que será responsável, será provavelmente um indivíduo apto a fazer trabalhos voluntários, que terá preocupações com a sociedade como um todo, que entenderá que felicidade é uma coisa conjunta, coletiva. Como que eu posso estar tão bem se o outro está tão mal? Na verdade, uma sociedade só será feliz quando todos os seus elementos, pelo menos, tiverem as condições básicas de sobreviver. Então, esse indivíduo, mais uma vez eu repito, se ele aprendeu, porque na verdade, essa educação integral que a gente está se referindo é um modelo, é uma situação ideal que nós recomendamos. O que a gente percebe, na verdade, é que na maioria das vezes a família não faz o seu trabalho, o indivíduo não age corretamente dentro da escola e muitas vezes nem tem uma religião. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, é o indivíduo que vai para a escola, que não tem valores, que cola na escola. O que é a cola? É a desonestidade em criança. É o indivíduo que colhe resultados pelo que não se esforçou. O que vai impedir esse indivíduo de amanhã corromper ou ser corrupto? Na verdade, ele começa a ser desonesto desde criança e
e compartilha isso com alegria para os outros. Não é assim que a gente vê todo dia na televisão? Então, na verdade, nós precisamos nos tornar melhores, sermos mais íntegros, mais éticos, nos aproveitar do esforço da família, do esforço da escola, dos professores, ouvir o que Jesus tem a nos dizer para finalmente agirmos com responsabilidade. Hoje se fazem muitas críticas no Brasil aos políticos. Eu gostaria de lembrar que na última eleição, no segundo turno, 30 milhões de pessoas deixaram de votar. O resultado poderia ser para um lado ou para o outro, mas 30 milhões de pessoas se omitiram deliberadamente da sua responsabilidade, sem entender o valor do voto. E depois é muito fácil culpar as pessoas ou o governo pelos problemas que aí temos. Meus irmãos, agradecemos muito pela atenção de todos e até a próxima semana. Gostou do nosso bate-papo? Então não perca um vídeo que nós preparamos especialmente para você assistir sobre o tema de hoje. Que importância tem o Espiritismo para a harmonia familiar? Esta é uma questão que o telespectador nos faz. Importante questão. O Espiritismo nos explica que as nossas ligações espirituais são de duas naturezas. Uma natureza material, que nós temos ligações de parentesco. E outra, mais importante, são as ligações espirituais. Muitas vezes nós temos ligações familiares e espirituais de muito mais afinidade do que aquelas ligações familiares de parentesco biológico, consanguínea, que nós temos na nossa família direta. Significa o quê? Que ficaram do outro lado da vida familiares nossos, amores nossos. São pais, mães, irmãos, amores, que fazem parte da nossa família espiritual. Nós encarnamos, estamos no plano físico, mas eles continuam no plano espiritual. Então, quando nós desenvolvemos a espiritualidade, quando nós temos os hábitos da oração, quando nós cultivamos o estudo do Evangelho, o nosso estudo, nós abrimos sintonia com esses espíritos familiares que conseguem chegar até nós. E eles nos ajudam. Daí a necessidade de nós fundarmos e estabelecermos de uma forma definitiva no nosso lar o que chamamos do Evangelho no lar. Uma vez por semana, num horário definido, de 15, 20 minutos, um momento de oração. Toda semana, naquele horário, a leitura do Evangelho ou de um livro de leitura espiritual espírita que possa nos servir de momento de oração, de reflexão. A espiritualidade nos ensina que neste momento que fizemos isso, esses espíritos afins, os espíritos superiores, conseguem frequentar o nosso lar. O Espiritismo tem muito a nos ajudar na constituição da família, seja através do conhecimento, seja através das orientações que nos dão os ensinamentos espíritas para fortalecermos as nossas sintonias, mas, sobretudo, para nos transformarmos em pessoas reformadas, em pessoas melhores interiormente, porque isso é que nos fará sermos espíritos mais evoluídos e cumprirmos a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso projeto principal evolutivo na nossa vida física. Tomara que todos nós possamos, a curto espaço de tempo, nos harmonizarmos com os nossos familiares, conosco mesmo e com a nossa família espiritual, que certamente está a nos ajudar. Esperamos ter respondido a essa questão dentro das necessidades de quem está nos ouvindo. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor
renasceremos.